Inclusive o Belmiro fez uma postagem essa semana de um estudo que saiu há poucos dias, que eles compararam o treinamento de panturrilha, amplitude completa versus parcial, só que a parcial estirada. Não sei se vocês viram esse artigo. Bem interessante. E aí ele mostra uma hipertrofia igual ou melhor para o momento de estiramento. Então, antigamente, sempre quando a gente pensava em repetição parcial, por exemplo, a gente pensava mais na fase que o músculo está mais encurtado, quem está mais fadigado, né? Então, era mais fácil, se eu estou fadigado, eu jogar umas repetições curtas aqui do que jogar repetição curta aqui. Quase que não vai sair nada. Mas as recentes evidências mostram um excelente grau de hipertrofia para aquele ângulo estirado. Então, o pessoal está mudando a frase esmaga que cresce, que foi aquela frase famosa do Felipe, né? Que é até legal para estimular as pessoas a treinarem e tudo mais, né? Esmaga que cresce. Agora o pessoal está falando assim, estica que cresce. E, na verdade, o estica que cresce tem fundamento científico. Por incrível que pareça. Perfeito. Por quê? Porque você falhou só o concêntrico. Você não falhou o excêntrico. Na verdade, se você for ver em academia, ninguém falha excêntrico. Porque a maior parte das pessoas interrompe o exercício quando ela não consegue fazer o quê? Subir o peso. Mas se eu estiver ali como professor e subir o peso para a pessoa e falar segura, ela consegue. O que eu fiz ontem? Fui treinar posterior de coxa no final da tarde, aí fui fazer a flexora sentada. Só que eu estava treinando sozinho, né? E aí a flexora sentada tem aquele braço aqui do lado, né? Quando eu começava a falhar, eu empurrava o braço até encurtar e soltava. Eu não estava mais conseguindo trazer a flexão, mas eu conseguia empurrar a flexão. E aí a fase excêntrica eu fazia. Rapaz, distal aqui hoje tá que tá uma delícia. Então, muita gente fica imaginando que para treinar o excêntrico só se você tiver acompanhado do teu personal. Não necessariamente. A gente pode empurrar o leg com as duas pernas e descer só com uma. Estou aqui treinando sozinho, empurrei, imagine, tirei uma perna e só desci nessa. Olha a carga excêntrica que você vai fazer. Ou, uma alternativa interessante é o exercício unilateral. Porque, por exemplo, eu estou lá numa rosca Scott unilateral, se eu pegar a barra aqui, eu posso não conseguir subir aquele peso. Mas se eu pegar um peso unilateral que eu não consigo subir, eu consigo trazer com a outra mão. E aí só fazer a excêntrica. Bíceps, tríceps, todos esses exercícios eu consigo fazer isso. Com o meu próprio auxílio. Em relação à falha e depois fazer o excêntrico, um modelo que eu gosto muito é na barra fixa. Só que aí eu levo o cara para fazer a barra fixa no Smith Machine. Levo ele lá, coloco numa altura confortável, o cara vai fazendo a barra fixa. Quando ele falha, ele está perto do solo, ele bate o pé no chão, sobe com impulso e faz excêntrica. A média de reps que eu tenho visto nos atletas, 4 a 6 excêntricas depois da falha concêntrica. Bastante coisa que a gente está desperdiçando, né? Então, se eu fosse pensar num escalonamento de dificuldades, o que eu faria primeiro? A primeira coisa que eu faria é controlar a fase excêntrica. Primeira coisa. Ou seja, a primeira coisa é a cadência. Eu não mexeria em nada. Eu não colocaria carga no começo. Porque se a gente colocar carga excêntrica, ou mais carga, ou empurrar manualmente, esse cara vai ficar muito dolorido. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o método excêntrico, eu trabalhava numa academia lá em Maringá, né? Eu fiz a graduação na UEM aqui, né? E eu trabalhava lá na academia dos japoneses lá, chamava MCF. Eu não sei nem se essa academia existe lá em Maringá ainda. Uma academia muito antiga lá. E aí tinha um cara que ele lia as revistas de fisiculturismo, que eram as revistas Muscle and Fitness. Era a única fonte científica que a gente tinha para estudar os métodos. Ele falou, cara, tem um método muito louco. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, cara, o método da cadência excêntrica. Eu já treinava. Era um franguinho, mas eu treinava. Daí ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Cada repetição que você fizer, quando você for fazer excêntrica, você vai segurar 4 segundos. Falei, nossa, mas vai baixar muito a carga. Ele falou, não, faz aí. 5, 6 dias com dor. Só de fazer as excêntricas de 4 segundos. Então, meu conselho, começa com a cadência.
sem forçar, sem querer colocar muita carga excêntrica. Começa com a cadência, ele vai começar a aprender a controlar o movimento. Imagine a tua aluna agachando. Ela sobe e aí de repente ela despenca. Fala assim, não, não, não. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. De repente até dá uma pausinha lá embaixo. Aí sobe. Já vai ser bem estressante para esse cliente. E aí depois dessa fase da cadência excêntrica, aí eu viria com excêntrico forçado. Seria vocês empurrando manualmente. E sem contar que ao mesmo tempo sob tensão. Também. Você vai fazer uma série de modificações. Qual que é a diferença? E essa pergunta seria interessante a gente pensar. Qual que é a diferença de aumentar o tempo sob tensão total ou aumentar o tempo sob tensão da fase excêntrica? Uma vantagem de aumentar o tempo sob tensão da fase excêntrica seria a mudança na arquitetura do músculo. Ou seja, quando a gente enfatiza a fase excêntrica, a gente vai conseguir uma hipertrofia mais distal, de bíceps, de panturrilha, de quadríceps, isso está bem claro na literatura. E aí essa hipertrofia, além de dar um formato bonito no músculo esteticamente, é um tipo de hipertrofia que previne lesão. Excelente. Ó, pega qualquer aluno de vocês, analisa a coxa de costas. Você vai olhar que o posterior de coxa, ele vai fazer assim, ó. Perto do joelho. É ou não é? Por quê? Porque a excêntrica está desperdiçada. Porque ele está indo até a falha concêntrica. Então, naquele ponto, o músculo já é menor e quando a gente treina, a gente desprioriza o tipo de treino que ataca aquela porção. Isso seria um benefício de treinar a cadência excêntrica. Para além de só aumentar o tempo total sob tensão, que é interessante, aumentando o tempo sob tensão da fase excêntrica, eu tenho mais mudanças específicas na arquitetura do músculo. Ou seja, mais hipertrofia distal. Isso está bem provado na literatura. Por exemplo, o leg não é um excelente exercício para a parte distal do quadríceps, mas se você fizer o leg excêntrico, ele vira. Ele vira. Você pode colocar o elástico, inclusive forçar manualmente o elástico na fase excêntrica. Porque muita gente pensa o seguinte, eu estou na rosca direta aqui, ou na Scott, imagina. Eu coloquei o elástico lá no chão, prendi. O cara fez aqui, a maior tensão vai ser aqui em cima, quando o elástico vai estar mais esticado, né? Vai estar gerando mais tensão. Tudo bem, mas se eu tiver aqui como professor e manualmente puxar o elástico para baixo, vai ficar tão difícil quanto. Porque se você for ver, se eu coloquei só o elástico assim preso, sem eu estar ali ajudando, eu vou gerar muita tensão aqui e à medida que eu for descendo vai ficando mais fácil. Porque eu vou ter que ter tirado o peso para colocar o elástico, né? Então aqui embaixo vai ficar muito fácil, mas eu posso puxar o elástico para baixo. Resistência manual, junto com a do elástico. Sim? Tem uma máquina que faz isso. Tem as máquinas com resistência de inversão de resistência. As máquinas da Nautilus fazem isso. Se vocês forem olhar o vídeo que eu postei da Ângela treinando essa semana, ela está treinando uma máquina da Nautilus. Que é o quê? Quando o músculo está menos capaz de produzir força, fica mais fácil. Quando o músculo está mais capaz de produzir força, fica mais difícil. Essas resistências de polia variável. Acho que o Thiago deve ter comentado sobre isso com vocês também, que ele gosta de falar disso daí. Tem alguns equipamentos que você consegue inverter a resistência na hora, assim. Você mexe na resistência da máquina. Aí ela pode deixar concêntrica mais fácil ou excêntrica mais fácil, e vice-versa. Vocês acham esse tipo de máquina no equipamento da Nautilus. Depois procure depois da aula, ou aí no intervalo do almoço, Nautilus, aí vocês vão ver que tem essas máquinas. A maioria das extensoras hoje, ela já vem com uma polia de rádio variável, já viu? Ela não é uma polia toda redonda, ela é assim, ó. É isso, meio oval, já para gerar essa condição. Tá? Às vezes a gente não observa muito isso, mas a gente tem que pensar na trajetória do movimento. O Mura, que é professor aqui da nossa pós de biomecânica e cinesiologia, ele fala bastante de trajetória. É legal a gente pensar na trajetória também. Trajetória, músculo muito encurtado ou muito alongado. Eu e o Thiago, a gente não gosta muito da insuficiência, da palavra insuficiência, porque no treino de musculação é mais difícil você falar em insuficiência ativa e passiva, porque a gente não chega nesse ponto, mas a gente chega em pontos em que o músculo está mais alongado ou mais encurtado. Por exemplo, rosca Scott. A rosca Scott não é uma insuficiência, ele é um encurtamento inicial do bíceps, por você colocar o ombro em flexão.
Sim? Claro, aí quando eu cheguei aqui, ó, mas imagine comigo, para uma Scott ficar em insuficiência ativa, por encurtamento, eu teria que fazer isso, ó. Eu teria que trazer o ombro aqui em cima, a gente não faz isso, entendeu? A próprio equipamento não te faz isso. Então, eu prefiro o termo músculo mais encurtado ou mais alongado. E aí, se eu quisesse variar para bíceps um mais alongado, eu colocaria no banco inclinado. Que aí eu venho, coloco você aqui, inclino o banco e a saída é mais estirada. Para ser uma insuficiência, tem que colocar você tipo assim, ó. Passiva, né? Por alongamento. Tá? Mas é questão de terminologia. Tem gente que vai continuar usando insuficiência, eu prefiro mais alongado ou mais encurtado. Beleza?